Esta é minha mãe e eu hoje vou apresentá-la. Como é que ela se chama? Susana. E o que é que ela faz? Trabalha nos bordados. Eu sou a mãe da Eduarda. Trabalho eu e o pai dela numa empresa de bordados, empresa constituída pelo pai dela. Nessa empresa fazemos muito tipo de trabalhos. Sobretudo lidamos com todo tipo de tecidos, peças confeccionadas, como peças feitas, peças em corte, como retalhos, né? Umas frentes, isto é uma frente de uma cueca, por exemplo, chinelos, como estão a ver, ficamos bordado, meias, pronto, tem aqui um exemplo, pronto. Em bonés, eu não tenho nenhum boné, não é? Como vê, isto são bordados, portanto, tudo o que é possível em vestuário, bonés, meias, chinelos, emblemas, dá para usar para as capas na parte universitárias, não é? Ou para tapa-buracos, ou como está na grande moda, aplicar nas calças, pronto, diversas coisas. Agora vou passar um pequeno vídeo, certas coisas, e vou explicar a pormenor certas coisas que eu tenho aqui. Numa empresa de bordados, nós, para começar, um trabalho para as máquinas, que eu vou mostrar o que é uma máquina, existe uma parte inicial de computador, que é a picagem do desenho. Tem-se que passar pela pessoa que é o picador e o desenhador, que vai fazer o desenho, ou o grafite do desenho. Por exemplo, tenho aqui este emblema da mãe, que é um exemplo, não é? Quero fazer isto. Tem que passar pela parte inicial, por um senhor que pica e desenha. Desenhar é num programa específico de computador, vai fazer o desenho, faz scanner da imagem para o computador, tem que desenhá-lo no computador e picar. Picar o desenho é tipo, imaginemos quando peguem neste desenho e colocam a um vidro e põem uma folha por cima, para tentar, ou uma folha com desenho no vidro e põem outra folha sobreposta para tentar fazer direitinho. Nunca experimentaram fazer isso? Pronto, o professor vai explicar. Isso é picar, é fazer exatamente igual. Tem que contornar, fazer os pormenores todos de tudo o que é que vai ser o desenho. Nessa picagem é que vai indicar à máquina tudo o que ela tem que fazer, a cor que tem que mudar, onde inicia, por exemplo, o bordado. Imaginemos aqui que é picar o cabelo, ele tem que selecionar o cabelo, indicar na máquina, no programa, onde começa a bordar, onde termina a bordar, onde a máquina vai dar o nó, porque senão depois desfaz a linha toda, não é? Depois onde seleciona outra área, por exemplo a cara, a outra cor, tudo. Tem que mudar esses passos todos, indicar isso tudo. Depois fazer os preenchimentos, a densidade de linha, mais, menos, densidade, as cores todas, depois a organizar o desenho todo. Vamos ver se conseguem verificar. Este é um bordado de psicologia, olha. Ele está, aqui o rato, o cursor, ele aumenta e diminui a imagem, está a ver, olha, aqui os pontinhos, ele é tudo. Estão a ver as linhas? Pois olha, ele vai. Vocês conseguem ver as linhas? Olha, está a ver aqui estes 4 pontos, está aqui, ele está a selecionar, por exemplo, a letra P, não é? Para tentar dar o preenchimento, e ele calcula aqui, ó, veja, olha, ele a calcular aqui, a desenhar, passar este ponto, para fazer o contorno do P. Que é para saber, a linha vai E o daqui S, daqui para ali, daqui para ali, é. estas voltinhas todas. E aí ele a medir aqui, Pois. está a ver se está a fazer, isto tudo lida-se muito com o computador, isto é preciso um gosto, saber o que faz, por exemplo, tem que ter uma formação de picagem e de desenho principalmente, ter a noção onde é que há de começar o desenho, por onde é de pegar o desenho. No próximo passo, então, a seguir nisto, é enviar para a máquina. Pronto, isto grava-se numa pen, chega-se à máquina, mete-se numa pen, ou por cabo, há várias maneiras. Numa máquina de bordar, há vários passos. Primeiro, há carregamento de uma máquina. Uma máquina é composta por várias coisas. Cabeças. Esta máquina tem 12 cabeças.
aqui não deve estar as 12, mas isto chama-se uma cabeça. Até estão numeradas essas. Estão numeradas. 7, 6, É. 4, Isto chama-se uma cabeça, aqui chama-se barra de agulhas, aqui tem, esta máquina tem 9 agulhas, ou seja, 9 cores. E tem aqui os cones. Conseguem Faz fazer quantos trabalhos? 12 trabalhos ao mesmo tempo. Ela agora, por exemplo, vai bordar o preto, está na agulha preta, na direção. Ela roda a cabeça. Está a ver? Isto é a agulha, é o preto. Vai ver aqui a bordar. Ela, se quiser mudar, por exemplo, para um amarelo, ela vira aqui. Vês, todas as máquinas de bordar têm um computador. Isto chama-se um pantógrafo. Esta mesa, onde anda aqui o bordado, chama-se um pantógrafo. E ele é que mexe de um lado para o outro, para cima ou para baixo. É segurado por ferros, tem aqui uns ferros que uma pessoa estica. Por exemplo, se ponhamos na mesa, não é? Estica a tela de um lado e do outro, depois põe o tecido. Eu não trouxe, faz conta que isto é a mesa, o pantógrafo da máquina e aqui uma cabeça. A gente estica a tela de um lado ao outro, estica, segura com os ferros, esticadinho, e depois vai, por exemplo, e põe o tecido. Põe aqui o tecido, segura só de um lado e do outro e a cabeça vai bordar os desenhos. Primeiro, pronto, o picador e desenha uma imagem. Depois está pronto no computador, passa para um plotter, que é isto, chama-se plotters, que é aqui é a ordem das cores em que temos que programar uma máquina. A máquina tem um computador, a gente passa o filme através da pen, já sabem, e depois temos que programar a primeira vez que se vai trabalhar a máquina, os passos todos para ela saber o que vai fazer. Pomos as telas, pomos o feltro verde, que é um material, que são feltros. Por exemplo, eu tenho uma lista, por exemplo, é um catálogo. Se vocês verificarem de materiais, é feltros, que se usa muito nos emblemas, por exemplo, neste, no feltro verde, este outro feltro amarelo. Se repararem, todos os feltros nos catálogos têm todos uma referência, um código, que é o que os define a tonalidade. E estão todos agrupados por padrão das cores. Nos tons dos azuis, pronto, a gente vê o feltro que quer, coloca na máquina e vai executar. Ao executar, tem aqui o plotter, a gente mete o feltro e depois, por exemplo, aqui a primeira cor é o lilás. Ou seja, é este rosazinho, ou o rosa, este fundo, é a primeira coisa que vai-se fazer na máquina. Programa-se a máquina para a cor, muda-se lá nas agulhas, no computador, e muda-se para a cor de rosa. A máquina vai bordar só o rosa, que é este fundo que está aqui. Pequenino aqui, e ela borda isso. E ela para. A primeira vez que se mete um trabalho numa máquina. Para e a gente vai, muda para um roxo. Então ela vai, vira para a linha roxa e borda. Claro que antes de executar isto, nós temos que pôr as cores todas na máquina. Se ela não tiver estas cores, a gente tem que atar as cores e depois puxar as linhas correspondentes a cada cor. Ou seja, durante o dia, a gente está sempre a trocar de cores. Para isto tudo ser executado numa empresa, nós temos que marcar muitas vezes as peças. Mesmo que venha trabalho em corte ou peças confeccionadas, já há a parte da marcação que a gente passa por isso. Aqui a marcação, nem funcionar, tem um molde, nós chamamos isto um molde, que a gente faz específico para cada tipo de trabalho. Neste momento, ela está a marcar estas suetes, está a marcar, por exemplo, estas suetes para o bordado ficar direitinho, daqui e aqui. Nos moldes, uma pessoa tem que distinguir a medida que quer daqui, aqui, daqui, aqui e fazer um molde. E aí marca direitinho para ficar todas as peças certinhas. Se reparar, está a ver, põe ali, tem estes intervalos aqui, faz a marcação. Eu tenho também na empresa um laser, que o laser faz para muita coisa. Há uma aqui, ele está a cortar em série uns emblemas, muito certinhos. Eu uso quando faço coisas de grandes quantidades. Coisas de pequenas quantidades eu corto muito à mão. O laser também tem um computador, que ele tira a fotografia, depois tem-se que dar medidas, densidade de cima e de baixo, de acordo com o que tiver, se tiver 10 ou 12 emblemas, 2 ou 3 filas, com 10 emblemas, a gente tem que indicar tudo ao laser, os 10 emblemas, as 3 filas, as distâncias de um para cima e as distâncias para o lado, ou para a direita ou para a esquerda, para ele ter mais ou menos uma ajuda para fazer a execução do corte direitinha. Para fazer este trabalho é preciso ter uma noção, primeiro o gosto e a noção de um desenho, ou como, para saber o início, o fim, como é que há de
saber executar o trabalho. Ter uma noção, também é preciso ter muita noção de conhecer os materiais, os tecidos, porque temos que para pôr trabalhos à máquina, tecidos, temos que saber muitas vezes o direito e o do avesso do tecido, porque senão bordamos um bordado no do avesso de uma camisola, pois ninguém anda com a camisola no do avesso, tem sempre que procurar os direitos. Portanto, a gente no fundo, o que é que exige? Tem que ter muita noção das medidas, portanto a parte de geometria, a parte do desenho, a parte do desenho, o gosto, as cores, os cálculos. Muitas vezes tem-se fazer muitos cálculos. E uma coisa que é importante neste trabalho é a atenção, porque sem a atenção nada se faz. Uma pequena distração numa marcação é o suficiente para estragar o trabalho todo. De lantejoulas, há muito tipo de lantejoulas, como vocês já viram no vestuário. Há redondas, há quadradas, de muitas cores, de muitos tamanhos. Pronto. Tenho uma máquina que mete 4 cores de lantejoulas ao mesmo tempo com 4 tamanhos diferentes. Exato. E são máquinas, chama-se as máquinas especiais, que além das cabeças normais, têm umas cabeças adaptadas para trabalhos especiais. Prontos. Isto lá está, isto entra assim num sistema, ela percorre e prega. Que fazem estes tipos de, por exemplo, trabalhos, que faz trabalhos. As próprias máquinas faz o trabalho normal, o de lantejoulas faz o bordado, pois há muitos tipos de bordados. Eu sou obrigada a ter um pouco de tudo, porque gente para ter trabalho tem que fazer um bocadinho de tudo. Isto é uma prensa automática, adquirida no ano passado. Está a ver este bordado aqui? Se repararem, há camisolas, a da Eduarda tem uma entretela por trás. Com o calor cola, é tipo um ferro, de passar a ferro. Só que este tem umas temperaturas mais elevadas, que cola o tecido, que faz com que depois a gente use o bordado e ele não arranhe na pele. Isto é uma máquina, isto a ver, Lanchol tem aqui um kit que deve mostrar, entretanto, bate ao fim. Entra aqui e chama-se uma peça especial, tipo uma cabeça, e sai de uma agulha. A lanchola entra e esta agulha tem uma linha e cose-a, prega no tecido. O que tem o mau e o bom numa empresa de bordados é que uma empresa de bordados, as máquinas são muito barulhentas, fazem muito barulho. E os perigos que tem numa máquina, a gente tem que ter mesmo muita atenção. Cuidado com os dedos para não pregar. Eu, pessoalmente, já furei 3 vezes os dedos debaixo das agulhas. Inclusive, tive de ser internada para as tirar. Há quantos anos você já trabalha? Eu? Ora bem, 18, 20. Nos bordados? É que eu já fiz muitas outras coisas, a não ser só na empresa de bordados. Só na empresa de bordados, 7 anos. Antes de trabalhar neste trabalho, o que é que querias ser? O que é que eu queria ser? Olha, eu ao início gostava de ser contabilidade e administração, secretariado. Depois, não segui isso, tirei o curso disso, calhei de ir trabalhar para uma clínica dentária. Depois já gostava de ser dentista, não é? Mas já não dava porque eu não tive as bases para estudar para dentista. Também não sabia se ia gostar ou não. E agora estou a trabalhar em bordados, gosto do que faço. Você gosta desse trabalho? Se gosto deste trabalho, gosto. Porquê? Há uma porque eu gosto de lidar com os materiais e há outra, no trabalho, numa empresa de bordados, nunca se faz a mesma coisa muito tempo. Num dia só pode-se fazer 2 e 3 trabalhos ou mais diferentes. Cada máquina pode estar a fazer um trabalho diferente. E então, tipo, o tempo passa muito rápido. Quantas horas você trabalha por dia? Olha, eu não trabalho só 8 horas. Eu trabalho, talvez às vezes 12 e 15 horas por dia. Trabalhas por semana? Quantos dias? É assim, eu às vezes trabalho 6 dias por semana, às vezes 7, outras vezes 5. Varia de acordo com o trabalho. Com quem é que você trabalha? Eu trabalho com o meu marido, o Noel, e com mais, de momento, 3 funcionários. O nome da profissão é bordadeira ou bordadora. Quantos emblemas faz por mês? No mês? É assim, é muito difícil responder essa questão porque é assim,
Tudo depende, porque se a máquina andar muito bem ou não. Se não acontecer muitas peripécias pelo meio, porque se não acabar os cones, não acabar canelas e tudo isso, e se for mais do que uma máquina a fazer, pode-se fazer milhares no mês. Dependendo, vamos imaginar uma complexidade média, quanto tempo é que demora a fazer um emblema? Cada cabeça. Eu tenho aqui um exemplo, vamos ver, por exemplo, por aqui pode demorar 15 minutos este, mas se for a fazer este leva para aí 25, porque os pontos, isto leva tempo, não é? Porque todo raiadinho está aqui, é linhinha a linhinha, ela tem que andar para um lado e para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, ou seja, 25 a 30 minutos levaria fazer 12 emblemas, ou se fosse uma máquina de 6 cabeças, faria 6 emblemas. Você só faz emblemas? Não faço só emblemas. Emblemas é isto, nós chamamos emblemas ou pastes, bordamos em peças, fazemos panos de cozinha, fazemos o vestuário, né, de 1001 formas, e tem o bordado e a aplicação do feltro, que para isto usamos o laser, para cortar, vestuário feito, né? Peças feitas, aplicamos este bordado. Também bordo chinelos para hotéis. Para isto é preciso uma máquina específica. Eu mostrou ali uma máquina, de uma daquelas máquinas. Para bordar isto eu tenho que desmontar a máquina, um pantofe, tenho que pôr outros acessórios nela para poder meter uma coisa assim e a máquina bordar aqui. Porque se eu ponho ali em cima de um pantofe, ela vai-me bordar daqui a aqui. Chinelo. Hoje a minha mãe veio à escola para falar sobre a profissão. Qual é a tua profissão? A minha profissão é bordadora. O que é que eu faço na minha profissão? Eu preparo todo um tipo de material para colocar à máquina, para a máquina executar o bordado. E programo a máquina e indico os passos na máquina para ela fazer o bordado final. Tenho que preparar, ou seja, a matéria-prima toda, as coisas todas que eu quero. Uma peça de roupa, eu faço a marcação da peça, ponho as cores que eu quero que vá fazer o bordado na peça, na máquina, programo a máquina, coloco na máquina e depois verifico se a máquina ou não está a fazer adequadamente o bordado. Você gosta do que faz? Gosto do que faço porque ao final do dia, passamos com muitos trabalhos diferentes, é muito bom chegar ao final e ver trabalhos bonitos e elaborados e bem feitos, não é? Diferentes nas peças. Então todos os dias, ou ao fim de uma semana, de um mês, a gente parece que não, mas vai enriquecendo muitos conhecimentos, porque uma pessoa também aprende como é que há de fazer um trabalho. Porque muitas vezes um cliente traz um trabalho, a gente não sabe como é que vai fazer aquele trabalho e a maneira como a gente tem que pensar como é que há de executar aquele trabalho. Obrigada por teres vindo. E esta foi a visita da minha mãe à escola de Outis.